Bom, Du, a gente fala por várias vezes aqui sobre os efeitos positivos e negativos dos avanços da tecnologia e também das mudanças comportamentais que a gente teve na nossa sociedade. E é claro que a gente tem hoje um uso excessivo de medicações, sejam aquelas prescritas por médicos ou aquelas também utilizadas de forma indevida pelo próprio paciente. Sejam elas, às vezes, medicações ou até mesmo substâncias utilizadas que não são consideradas como remédios. Você acha que isso traz mais saúde para a população? Ou, na sua opinião, isso pode ter um efeito deletério também? Eu acho que esse é um assunto importante, Jorge. Tem muito a ver com o que a gente falou na nossa conversa anterior, né? Que a gente falou mais sobre a nossa ideia toda com o podcast, que praticamente tudo na vida, quando a gente tem um avanço, esse avanço ele traz também algum tipo de problema. Eu acho que a medicina ela avançou muito, né? A gente começou a ter tratamento para várias coisas, o que obviamente é bom. Então, se antes, por exemplo, a gente não tinha nenhum remédio bom que ajudasse as pessoas a emagrecerem, é claro que é bom que a gente tenha algum remédio, como a gente vai falar com certeza, né, sobre o Ozempic e outras drogas que estão muito em voga. Então é bom que a gente tenha a possibilidade de tratar. Agora, se você me perguntar, será que é bom a gente ter toda a população, ou grande parte da população, usando o Ozempic, isso começa a se tornar uma pergunta diferente, com uma resposta diferente. Porque, na verdade, isso é um reflexo de que esse problema, no caso, o problema do sobrepeso, da obesidade, do pré-diabetes, diabetes, que esse problema está aumentando. E aí a gente tem que começar a se perguntar por que esse problema está aumentando. E isso vale para praticamente qualquer outro remédio, né? A gente fala os antidepressivos. Cara, os antidepressivos são bons? É claro que é muito bom que a medicina tenha descoberto os antidepressivos, né? Antes a gente não tinha tratamento, Sim. pelo menos um tratamento medicamentoso bom, adequado para a depressão. Hoje em dia, uma pessoa que está deprimida, que está com uma depressão maior, uma depressão aguda, o antidepressivo ele é importante, ele é fundamental em vários casos. Agora, será que é bom a gente ter uma porcentagem grande da população usando antidepressivos? Eu acho que não, porque isso é um reflexo que mostra que existe um problema original aí que está fazendo com que a maioria das pessoas, ou com que muitas pessoas tenham que usar esse remédio. Certo. E quando a gente fala, por exemplo, desse aumento substancial no número de pessoas que estão utilizando, por exemplo, antidepressivos, quando a gente fala no número de pessoas que estão utilizando medicamentos para emagrecer, eu acho que é muito raso a gente falar, por exemplo, que esse aumento ele está associado apenas a um diagnóstico aumentado, né? Sim. Antigamente a gente não fazia diagnóstico de depressão, a gente não conhecia tanto a doença e tudo mais, e hoje a gente está fazendo mais diagnóstico. Eu acredito que sim, a gente tem uma pressão hoje da sociedade para diagnóstico, né? Sim. Tem várias condições, como por exemplo a própria ansiedade, que é uma condição natural. É natural nós sentirmos ansiedade em algum momento da nossa vida. Só que muitas vezes a própria, talvez, irritabilidade da criança ou a hiperatividade da criança, isso é normal em alguns momentos acontecer. Só que a gente tem um aumento muito grande do número, por exemplo, de crianças utilizando medicações para o TDAH. A gente tem um número muito grande de pessoas utilizando medicamento para depressão. Na sua opinião, a gente tem um aumento só no diagnóstico? É um super diagnóstico? Ou seja, a gente está diagnosticando pessoas que não têm transtorno ansioso, que têm apenas uma ansiedade normal? Ou isso pode ter alguma coisa a ver também com esse próprio avanço, com as mudanças comportamentais que a gente teve? Cara, essa é uma pergunta difícil de responder, porque é impossível a gente ter certeza absoluta dessa resposta. Por quê? Porque é impossível, por exemplo, a gente saber qual que era a porcentagem da população na década de 50 que tinha um transtorno ansioso. A gente não consegue ter esse dado retrospectivamente. Então, se a gente não tem esse dado retrospectivamente, a gente não tem como ter certeza absoluta se agora a gente tem mais pessoas ou não. Agora, o fato da gente não ter certeza absoluta não impede que a gente olhe, veja a nossa volta e a gente veja sinais claros de que existe sim um aumento na doença e não só do diagnóstico. Com certeza existem os dois fatores, tá? Agora a gente diagnostica mais as pessoas. Então, antigamente tinham pessoas que tinham transtornos ansiosos, que não eram diagnosticados e sofriam da doença sem tratamento adequado, que era óbvio muito ruim. Agora a gente diagnostica essa pessoa. Só que além disso, a gente também diagnostica mais pessoas porque existe mais o problema. E aí, nos transtornos psiquiátricos, isso é uma coisa mais subjetiva. Como eu falei, é impossível a gente saber quantas pessoas tinham depressão na década de 50, quantas pessoas tinham ansiedade, etc. Mas existem coisas mais objetivas. Por exemplo, o sobrepeso. Cara, a gente sabe que o sobrepeso vem aumentando. Então, nesse caso, a gente tem certeza absoluta. Existe uma porcentagem maior de pessoas que têm sobrepeso, que têm obesidade. Nos transtornos psiquiátricos, isso é mais difícil, só que eu diria que qualquer pessoa que tenha trabalhado num colégio, por exemplo, numa faculdade, nos últimos 20, 30 anos, vai afirmar
que é muito claro que existem mais problemas psicológicos e psiquiátricos em alunos de escola ou de faculdade do que existia 20, 30 anos atrás. Sim. Então, assim, isso é importante porque toca muito num ponto que é muito falado, inclusive na imprensa, etc. Não dá pra gente saber. Cara, não dá pra gente saber porque é impossível ter o dado. Mas isso não impede a gente de analisar logicamente as coisas e enxergar uma realidade ali que tá muito clara pra quem quer enxergar. Perfeito. Você falou muito sobre esse diagnóstico correto de condições que existem, né? Talvez a gente não fazia o diagnóstico de algumas condições antigamente porque a gente não tinha um teste ou um exame específico para fazer esse tipo de diagnóstico. Existiam doenças que a gente tinha muito pouco conhecimento, talvez há 30, 40 anos, e que hoje a gente tem muito mais conhecimento, a gente sabe discernir. Na sua opinião, eu falei um pouco sobre esse overdiagnose, né? Que seria basicamente a gente acabar diagnosticando pessoas que não têm aquele tipo de transtorno, ou que muitas vezes fazem uso de medicação por conta própria para melhorar sintomas e não necessariamente tratar doenças. O quanto você acha que a evolução que a gente teve dentro da sociedade, principalmente essa pressão por produtividade, por desempenho, faz com que a gente tenha talvez essa medicalização em si de condições que não vou dizer que sejam normais, mas são comuns aos seres humanos? Eu acho que isso é até uma análise mais, eu diria, sociológica do que médica, mas para mim está muito claro que existe sim essa medicalização da sociedade, e eu diria não só para curar sintomas. Então, por exemplo, cara, uma coisa é você ter ansiedade, outra coisa é você ter um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ou você ter uma síndrome do pânico. São coisas completamente diferentes. Todos nós teremos ansiedade. Ansiedade Exato. é uma emoção normal do ser humano. Na verdade, doentio seria uma pessoa não ter nenhuma ansiedade nunca. Exato. Então, assim, só que hoje em dia o limiar é muito menor. Então, uma pessoa que tem um sentimento de ansiedade, está vivendo um momento de maior ansiedade, ela pode, na verdade, começar a tomar, por exemplo, um benzodiazepínico, né, que é o Rivotril e outras medicações que a gente conhece, por causa disso. E aí pode gerar um problema, porque ela pode começar a ter dependência desse remédio. E aí antes, ela tinha um sentimento normal, estava tendo uma resposta fisiológica a algum evento da vida dela, passa, na verdade, a ter um problemaço, que é uma dependência de benzodiazepínico, que a gente sabe que é uma medicação muito difícil de tirar, né, depois. Então, enfim, existe isso, mas não só para tratar o sintoma, como também para ganhar desempenho. Então a gente vê isso em vários tipos de medicação. Os próprios anabolizantes são uma grande droga, né? Sim. Você tem uma pessoa normal, às vezes um jovem, né? A gente não tá nem falando de um anabolizante para um idoso, para uma coisa que poderia ser um pouco mais polêmica, no sentido, pô, será que ele precisa ou não? Ele tá tendo perda de massa muscular? Será que ele precisa de suplementação? Tô falando de um jovem que não precisa para nada, a não ser ter realmente um desempenho maior, ficar com um corpo melhor na visão dele. Mas isso também, por exemplo, o Venvance, que é uma medicação usada para doença, né? Mas usada também por muita gente que quer ganhar desempenho no trabalho, por exemplo. Uma pessoa que não tem nenhum problema de fato que poderia ser tratada pela droga. Então a gente vê uma sociedade que está querendo cada vez mais uma pílula mágica. Seja para resolver uma sensação ruim que ela está tendo, e aí pode ser a ansiedade, o ansiolítico, por exemplo. Sim. Seja também para ela ganhar desempenho. O próprio sildenafila, né, que é o Viagra, tadalafila, que é usado para desempenho sexual. Tem muita gente hoje que não tem disfunção erétil, né, muitos jovens, inclusive, que estão usando esse tipo de medicação como uma forma de ganhar desempenho. Então, às vezes, a pessoa usa o Venvance para aumentar o desempenho no trabalho, ela usa o tadalafila para aumentar o desempenho sexual, usa o anabolizante para aumentar o desempenho físico. Então, as pessoas estão usando medicações para aumentar o seu próprio desempenho e para curar emoções ou sentimentos negativos que não necessariamente são doenças. Então isso é importante a gente separar. Para uma pessoa que tem o transtorno ansioso, de fato, ela tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, ela vai precisar de medicação muito provavelmente. Nem sempre vai ser o benzo, né? Na verdade, quase sempre não vai ser o benzo. Exato. Mas ela precisa de algum tipo de medicação. Agora, para a pessoa que sente ansiedade ou para a pessoa que sente tristeza, por exemplo, a depressão não é tristeza. A depressão é uma doença grave. Sei. Tristeza é uma coisa que todos nós vamos experimentar várias vezes, inúmeras vezes ao longo da vida. Então, existe sim essa mudança na sociedade que, sem dúvida, é um reflexo do que você falou, da pressão por desempenho, né? Todos nós temos que estar bem o tempo todo, porque a gente precisa produzir, porque a gente precisa cuidar da nossa família, porque a gente precisa estar bonito, a gente precisa estar bem, a gente precisa parecer bem. E aí a gente também sempre tem alguma pílula mágica. E aí, para finalizar, eu acho que
que é mais uma questão da sociedade, a sociedade é uma sociedade, a gente vive numa sociedade capitalista extremamente materialista, né? Todo mundo também está correndo atrás de dinheiro. E quem corre atrás de dinheiro mais do que qualquer outra coisa são as empresas. Uhum. E a gente tem empresas que lucram dessa mentalidade da sociedade. Então, para cada pessoa que está viciada em benzodiazepínico, existe uma empresa que está ganhando dinheiro dessas pessoas que estão viciadas em benzodiazepínico. Uhum. Para cada pessoa que está utilizando Venvance para o trabalho, existe também uma empresa ali que está ganhando dinheiro. Então, claramente, isso é uma questão estrutural que tem a ver com o nosso modo de viver.